Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa explicação de hoje. A gente vai fazer uma viagem histórica fascinante para entender a reação em cadeia que acendeu a Revolução Americana. Vamos mapear, passo a passo, como as 13 colônias deixaram de ser apenas colônias e viraram uma nação independente, batendo de frente com a toda poderosa Inglaterra. É uma história cheia de impostos abusivos, chás lançados ao mar e ideias para lá de brilhantes. O nosso roteiro de hoje passa pelo fim da autonomia colonial, o peso das novas leis, a famosa Festa do Chá, os congressos e o iluminismo, a Guerra de Independência e, por fim, a Constituição e as suas contradições. Ponto número 1. Fim da autonomia colonial. Vamos fazer um exercício de imaginação. Como seria ter uma certa liberdade para criar as próprias regras locais e, de repente, perder isso do dia para a noite para uma autoridade distante? Foi bem isso que aconteceu na América do Norte. Até o século XVIII, a Inglaterra tinha uma política chamada negligência salutar, deixando as colônias bem soltas para o comércio interno. Mas a Guerra dos Sete Anos, que acabou em 1763, mudou tudo. A Inglaterra venceu a França, mas a conta chegou, e a dívida de guerra era gigantesca. Para piorar, o rei inglês proibiu a galera de se expandir para o oeste além dos Montes Apalaches. Ou seja, aquela velha autonomia tinha acabado de vez. Ponto número 2. O peso das novas leis. E adivinha quem a Inglaterra decidiu fazer pagar a conta dessa dívida imensa? Exato! As 13 colônias. E a metrópole não perdeu tempo não. Em 1764 lançou a Lei do Açúcar, cobrando impostos sobre itens do dia a dia. No ano seguinte, veio a Lei do Selo, determinando que qualquer pedaço de papel oficial, contrato ou jornal precisava de um selo pago à coroa. E mais pra frente, em 1773, a Lei do Chá não só taxou o produto, como criou um monopólio absurdo de vendas para a Companhia das Índias Orientais. Dá para imaginar o tamanho da revolta de ter as coisas mais essenciais e os documentos taxados da noite para o dia, né? Ponto número 3. A Festa do Chá. Todo esse aperto financeiro levou ao limite. Em 1773, lá em Boston, a panela de pressão explodiu com um evento famoso. Cerca de 150 colonos se disfarçaram de indígenas, num tom de deboche total contra as autoridades, invadiram os navios ingleses e simplesmente jogaram mais de 300 caixas de chá no mar. Foi um protesto gigantesco, super dramático e que deu um prejuízo altíssimo para a coroa britânica. A mensagem era bem clara: ninguém ali ia aceitar um monopólio ou pagar impostos sem ter representação política. Só que a resposta da Inglaterra foi com sangue nos olhos. Eles lançaram o que os colonos passaram a chamar de leis intoleráveis. Fecharam o porto de Boston, proibiram as reuniões políticas, enviaram tropas para ocupar a região de Massachusetts e, pela absurda lei da hospedagem, os próprios colonos eram obrigados a abrigar e alimentar soldados britânicos dentro de suas casas. A ideia de Londres era esmagar a revolta, mas o tiro saiu totalmente pela culatra. Essas leis só jogaram mais gasolina na fogueira da Revolução. Ponto 4. Congressos e o iluminismo. Com o clima tenso e as leis intoleráveis em vigor, a resposta colonial precisava de uma base teórica forte. É aí que entra o iluminismo, um movimento filosófico fortíssimo do século XVIII. Pensadores iluministas como John Locke diziam que o poder de um rei não era absoluto e muito menos divino. A grande sacada do século das luzes era defender a igualdade, a liberdade e o direito das pessoas de questionarem autoridades injustas. Foi a justificativa moral perfeita que a elite colonial precisava para bater o pé contra o rei inglês. Na prática, toda essa organização aconteceu em 2 etapas na cidade da Filadélfia. O primeiro Congresso Continental, em 1774, ainda tentou evitar a guerra. A ideia era exigir respeito. Eles organizaram um boicote total aos produtos ingleses, pedindo o fim das leis intoleráveis, mas ainda jurando lealdade ao monarca. Acontece que o rei ignorou solenemente e mandou mais tropas. Então, no segundo Congresso Continental, já entre 1775 e 1776, a conversa mudou de figura. Sem alternativa, a decisão foi a de romper laços de vez, o que abriu caminho para redigir a Declaração de Independência. Ponto 5. Guerra e independência. Chegamos ao grande clímax da nossa história. Em 4 de julho de 1776, com um protagonismo enorme de Thomas Jefferson e repletos de ideais iluministas, os líderes coloniais publicaram a Declaração de Independência. No papel, estava nascendo a primeira nação independente das Américas, gravando o direito universal à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Mas declarar no documento é uma coisa, colocar isso em prática contra o maior império do mundo foi pedreira. A guerra foi exaustiva.
A virada de chave aconteceu com a vitória americana na Batalha de Saratoga, em 1777, que provou a força dos colonos e garantiu um apoio militar que foi essencial, o da França e o da Espanha. Depois de muito derramamento de sangue, a vitória decisiva rolou na cidade de Yorktown, em 1781. O ponto final mesmo veio em 1783, com o Tratado de Paris, momento importantíssimo onde a Inglaterra finalmente engoliu o orgulho e reconheceu de forma oficial a independência dos Estados Unidos. Ponto 6. Constituição e contradições. Com a guerra vencida, a casa precisava ser arrumada com novas regras. A Constituição de 1787 montou a estrutura da primeira república do continente americano usando duas ideias geniais. A primeira foi o federalismo, garantindo uma autonomia gigante para cada estado criar as próprias leis e resolver problemas locais sem se separar do país. A segunda, inspirada no filósofo iluminista Montesquieu, foi a separação em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A ideia era clara: impedir que o poder ficasse na mão de um só, para evitar o surgimento de um novo rei ou tirano. Diante de tantos atos de heroísmo e luta contra a opressão, a gente tem que dar uma pausa e fazer uma pergunta bem séria aqui. Será que toda essa liberdade iluminista recém-conquistada era mesmo para todo mundo? A dura realidade é que não. Na prática, o ideal da Constituição só funcionou para a elite burguesa colonial. O voto exigia posses, garantindo poder apenas para os homens ricos. As mulheres continuaram completamente excluídas da vida política. As populações indígenas viram as suas terras sendo tomadas, e a pior e mais dolorosa contradição de todas, a escravidão das populações africanas, foi rigorosamente mantida no novo país para proteger a economia das elites. A inclusão desses grupos fundamentais simplesmente não existiu. Para a gente fechar a reflexão de hoje, a Revolução Americana sem dúvida abalou o absolutismo e inspirou o mundo todo. Mas as palavras podem ser ilusórias. Toda vez que a gente escuta a palavra liberdade ao longo da história, temos que ter o senso crítico de historiador para perguntar quem de fato está lucrando e vivendo essa liberdade, e quem acabou sendo deixado de fora. Pensem nisso. Muito obrigado por acompanharem a nossa jornada histórica de hoje e até a próxima.